São 9h56. A Band News FM aprofunda a cobertura para as eleições deste ano e começa hoje a entrevistar os presidentes estaduais dos principais partidos políticos aqui do nosso estado. Hoje, o nosso convidado é o presidente do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais, o deputado Cristiano Silveira, que conversa com a gente por telefone. Tudo bem, deputado? Bom dia para o senhor. Muito bom dia, Lucas. Deputado, é satisfação recebê-lo aqui. A gente sabe que o Partido dos Trabalhadores é um partido super importante nesse jogo político, nessa cena democrática nossa. Eu gostaria primeiro de ouvir uma avaliação do senhor sobre o PT de Minas Gerais. Como ficou o PT de Minas Gerais em tamanho e importância após essa janela partidária, entrada e saída aí de, sobretudo, deputados, né? Quando a gente pensa na nossa Assembleia. Olha, Lucas, nós tivemos aí uma vinda importante, que é da deputada Andréia de Jesus, que estava no PSOL, né? Lembrando que o PT elegeu nas últimas eleições 10 deputados e deputadas, foi a maior bancada eleita nas últimas eleições. A ex-deputada Marília Campos, ela assume a prefeitura de Contagem, então nós fomos para 9, e agora com a vinda da deputada Andréia, a gente volta a ter 10 parlamentares e continuamos aí configurando como a maior bancada agora junto com o PL. Então eu vejo que nós estamos com uma boa representação hoje na Assembleia, né? A expectativa, concretizando a federação junto com o PV e com o PCdoB, é que a gente chegue a 18 parlamentares, considerando, né, a possibilidade do deputado Agostinho Patrus compor a chapa de vice com Alexandre Calil e também do deputado Glaicon, que é do PV, ser candidato a deputado federal. Nós teríamos aí em torno de 16 parlamentares que serão candidatos aí à reeleição. Então é um número bastante expressivo, né? Um número muito positivo nesse final de janela do dia 2 das trocas de partido para o PT. Deputado, quem fala é Murilo. Deputado, o seguinte, o senhor até citou o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, que mudou de partido, inclusive, foi para o PSD, né, do prefeito, ex-prefeito Alexandre Calil, que vai concorrer ao governo do estado. E tudo indica que eles vão concorrer, né? Havia uma expectativa aí de fazer uma federação até com o PSD, mas pelo jeito aí vai sair uma chapa puro sangue do PSD, com Alexandre Calil, Agostinho Patrus e também um candidato ao Senado aí, que pode ser o senador Alexandre da Silveira. Como é que fica o PT nessa história? O PT realmente abriu mão de ter um candidato ao governo do estado? O PT não terá candidato ao governo de Minas? Como é que fica o PT aqui em Minas Gerais pensando nessa eleição para governador e para senador? Bom dia, Murilo. O PT está trabalhando como prioridade número 1 a eleição do presidente Lula. Minas Gerais é um estado importante, segundo o maior colégio eleitoral, o presidente Lula também tem dito isso, então nós vamos trabalhar para que Minas dê uma grande votação para o presidente Lula. Nós vamos buscar a melhor estratégia dentro desse contexto, né? O próprio presidente Lula já disse várias vezes em entrevista aqui no estado que uma das opções teria aliança com o ex-prefeito Calil, o candidato Alexandre Calil. E o próprio Calil também já vinha manifestando, né, essa aproximação, esse interesse de ter também o apoio do presidente Lula, apoiá-lo e também ter o apoio do presidente Lula em Minas, que as pesquisas demonstram que o ajuda, né, que o alavanca e o favorece dentro desse contexto. O PT e a federação, a gente vinha trabalhando com essas duas possibilidades. Todas as minhas entrevistas até o presente momento, elas apontam para o quê? Prioritariamente a possibilidade de uma aliança, compor aliança com o Calil, apoio ao Calil na reciprocidade do apoio ao presidente Lula, mas evidente que, não sendo possível, a tese da candidatura própria não é de tudo abortada, né? A gente pode recuperar essa tese diante se for uma necessidade a partir da não consolidação de uma aliança, mas até o presente momento o nosso caminho é de realmente compor essa aliança. A ida do presidente Agostinho para o PSD, ela confirma
a condição do Agostinho como vice do Calil, que era também uma posição que a federação, pelo menos o PT, PV e PCdoB, os partidos que puderam compor a federação, tinham como a nossa opção também, tínhamos essa concordância também, e por outro lado, nós tínhamos um impasse. Vocês vão lembrar que para a gente efetivar uma aliança formal, havia um impasse. Qual que era o impasse? O Agostinho seria o nosso vice, mas tínhamos a questão do Senado. O prefeito Calil tem no seu partido, no PSD, o senador Alexandre Silveira, que tem toda a legitimidade de pleitear a vaga para concorrer à sua reeleição, e nós temos esse entendimento, mas por outro lado o PT também tem a pré-candidatura do deputado Reginaldo Lopes, que vem inclusive mostrando bom desempenho nas pesquisas. É um candidato que é apoiado pelos partidos da federação, pelo PT, PCdoB, PV, né? O próprio presidente Lula tem sinalizado também o desejo de ter essa candidatura. Uma aliança formal entre esses partidos, nesse momento, ela significaria o impedimento da gente poder ter, por exemplo, as duas candidaturas ao Senado, né? Até porque ainda não está claro se a legislação eleitoral vai permitir que a gente faça aliança formal em torno da candidatura do Calil e podendo, por exemplo, o PSD ter a candidatura ao Senado e o PT também, caso estejamos numa aliança formal. Como a gente tinha que resolver algumas coisas dentro desse prazo, que era o dia 2, o prazo da janela das filiações, a ida do deputado Agostinho para o PSD, ela, de certa forma, garante que tanto o Agostinho pode ser vice, quanto o Alexandre Silveira, candidato a Senado, e também o deputado Reginaldo Lopes. Adiante, pode haver um afunilamento, pode haver alguma movimentação, outros entendimentos? É possível, porque as tratativas elas vão continuar, porque os próximos calendários falam ainda das convenções e é nesse momento que a gente, digamos assim, bate o martelo. Então, é uma movimentação que, de certa forma, vai conformando um pouco as expectativas dos partidos para poder combinar com o calendário e a legislação eleitoral. Sim, estamos conversando com o presidente do Partido dos Trabalhadores em Minas, deputado Cristiano Silveira, deputada Luciana Viana falando com o senhor. Bom, para além dessa questão de candidato, né, da própria legenda, para além disso, caso o caminho realmente seja, já que esta é a tendência, conforme o senhor falou, é para uma aliança, qual a importância, né? Qual a importância na prática da presença do ex-presidente Lula na campanha de Calil? Ele seria, entre aspas, suficiente para fazer Calil conhecido no interior de Minas Gerais, onde Zema está bem avaliado? O senhor acredita que Lula realmente faria uma grande diferença? Acredito que sim, Luciana. Bom dia também para você, porque pelo seguinte, o presidente Lula hoje, né, lidera as pesquisas em Minas com uma boa vantagem, em torno aí de 43% e 45% contra 23%, 25% em alguns cenários do Jair Bolsonaro. Então esse já é um ponto que colabora. Pesquisas, quando você alinha a imagem dos dois, Calil e Lula, o desempenho do Calil ele melhora. Então o Lula se tornou um importante cabo eleitoral no projeto, né, evidente de eleição do Alexandre Calil. Por outro lado, quando a gente fala do apoio do presidente Lula, nós estamos falando do apoio da federação, porque virá também o apoio do PCdoB e o apoio do PV. Quando você olha o número de prefeitos, prefeitas, vereadores eleitos por esses partidos, você tem um contingente militante muito grande. A gente sabe que o PT tem muita força no interior, né? Mesmo com todas as dificuldades na eleição passada, o próprio ex-governador Fernando Pimentel venceu em diversos municípios mineiros, mesmo numa situação, num cenário muito difícil para nós. Então o PT tem muita força no interior, o PT governa hoje duas importantes cidades, que é Contagem e também Juiz de Fora, cidades como Teófilo Otoni, cidades como Alfenas e assim como o PV também tem vários municípios onde governa e tem vereadores. Então eu vejo que o apoio, o Calil não leva só o apoio do presidente Lula, que é o principal player, né, nesse cenário da eleição, mas também um grupo muito expressivo de parlamentares, candidatos a deputados federais e estaduais que estão com boas chances, boas construções, o número grande de vereadores, prefeitos, civis e de filiados militantes desses partidos. Então muda muito o jogo, né, em favor de Alexandre Calil, o apoio do Lula e da federação. Agora, deputado, eu gostaria de ouvi-lo também sobre o crescimento do PL.
A gente sabe que, embora as pesquisas coloquem o ex-presidente Lula em uma situação favorável na comparação aí com o presidente Jair Bolsonaro, vai ser uma eleição muito difícil. E a janela partidária, tanto no estado como também lá na Câmara dos Deputados, mostrou um crescimento muito grande do PL e dos outros partidos do chamado Centrão, né? Republicanos, o PP também, o que mostra, claro, né, a força, essa expectativa de poder nesse campo que orbita o presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor avalia o crescimento dessas legendas e a força mesmo política que o bolsonarismo, não só os partidos, mas o bolsonarismo carrega e que configura talvez um cenário que indica que as eleições não serão fáceis, né? Não, com certeza. O presidente Lula tem dito isso e eu também tenho repetido. Não tem eleição fácil, não é o fato hoje do presidente Lula estar liderando que significa que a questão está resolvida, de forma alguma. Será uma eleição difícil, será uma eleição muito disputada, tem que ter pé no chão, tem que ter humildade para poder fazer aí as costuras, as conversas, construir uma boa campanha e essas movimentações significam muito isso, né? Eu acho que, Lucas, que essa eleição ela vai ter uma concentração de voto mais ideológico, vamos chamar assim, tanto no campo bolsonarista quanto no nosso campo. O eleitor, ele sempre cruza voto, ele vota no deputado da direita, mas no presidente da esquerda e vice-versa. Isso vai continuar acontecendo, mas nós imaginamos que dessa vez haverá uma concentração maior de votos nos candidatos que estarão alinhados dentro dos campos ideológicos, né? Eu imagino que o presidente Bolsonaro vai eleger uma grande bancada, porque haverá um voto concentrado, ideológico, mais fidelizado, e também nós, no nosso campo, a mesma coisa. E também aqueles votos de chamado centro, né? Que vão, hora estar numa candidatura, hora em outra. Então, acho que haverá essa concentração. A legislação, com as alterações a partir da federação, da possibilidade das federações, mais a polarização no cenário político, ela tende a ter esse movimento, a ter esse fenômeno para essa próxima eleição. Então a gente está cuidando também das chapas, né? Eu vislumbro que nós vamos ampliar o número de deputados e deputadas em Minas, tanto federais quanto estaduais, tanto o PT quanto os partidos que compõem a federação. O próprio presidente Lula tem dito isso, que ele quer pedir voto, fazer campanha para deputado, né? Então, enfim, hoje, dentro do contexto de Minas Gerais, como que nós temos PT, né? Como eu poderia resumir a situação do PT? Uma possibilidade real de ampliar a nossa bancada de deputado estadual junto com a federação, ampliar a bancada de deputados e deputadas federais, chances reais e candidato competitivo ao Senado, e podemos aí dar uma expressiva votação para o presidente Lula. Na questão do governo, permanecemos aí em diálogo, na expectativa de uma aliança ainda, né, com o Alexandre Calil, né? Vamos até onde for possível no diálogo nessa negociação para que isso se consolide, aguardando também entendimentos da própria legislação eleitoral para ver como que a gente conforma a melhor chapa e cenário, e claro, né, se lá na frente não for possível, o PT vai tomar a decisão que couber dentro do prazo das convenções, mas a gente tem trabalhado aí para ter um cenário de crescimento do PT no estado de Minas Gerais. Deputado, uma última pergunta para o senhor, o seguinte, como o PSD, né, do Calil realmente ainda não se decidiu também nessa aliança formal com o PT, a gente vê uma estratégia também do governador Romeu Zema aí, meio ainda, né, uma estratégia, vamos dizer, meio silenciosa também, de apostar aí talvez nesse voto Lula-Zema. Como é que o PT avalia isso? É possível? O Lula, a gente sabe que é muito pragmático, né? Se ele sentir também que o Zema está muito bem avaliado aqui, ele não vai ficar também batendo de frente com o Zema. Como é que o senhor avalia essa possibilidade desse voto cruzado aí, Lula e Zema? Olha, o nosso caminho é a construção com o Calil, né? Nós vislumbramos um cenário onde nós teremos o Calil pedindo voto para o Lula e o Lula pedindo voto para o Calil. Esse é o cenário que nós estamos trabalhando no dia de hoje, nesse contexto atual. É evidente que o eleitor, ele é livre, né? O eleitor, ele faz as suas opções, mas do ponto de vista de campanha, de projeto, de construção, a nossa opção é construir com o Alexandre Calil, repito, o Calil apoiando o Lula e o Lula também declarando esse apoio ao Calil. Não há nenhum diálogo de construção cruzada nesse sentido. Nós estamos construindo mesmo no cenário com o Alexandre Calil, candidato do Lula em Minas Gerais.
São 10h10. A gente conversou aqui na Band News FM com o Cristiano Silveira, deputado, presidente do Partido dos Trabalhadores em Minas. Deputado, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Tenho certeza que voltaremos a nos falar neste 2022 que está só começando. E caiu a ligação no momento exato, inclusive. Exatamente. Né? Menos Ainda mal. bem, só não deu tempo de dar tchau, mas enfim, um abraço aí pro deputado, obrigado pela entrevista, deputado. Mas assim, fica claro aí esse impasse ainda realmente em relação a essa aproximação PSD-PT aqui, né? Vamos ser bem claro, Calil Lula, porque essa questão da vaga do Senado ainda não está bem decidida, né? E eles vão esperar até o momento final das convenções, pelo jeito. A gente pode chamar de acidente de percurso? Se houver algum acidente de percurso... Não, eu acho que eles vão esperar até o momento final para ver quem está melhor avaliado nessa chapa aí pro Senado. Eu acho que eles vão acabar chegando a um acordo, mas não vão decidir até as convenções esse nome do Senado. Vão esperar para ver quem está melhor avaliado. Hoje, pelas pesquisas, o deputado Reginaldo Lopes parece melhor avaliado pelas pesquisas do que o senador Alexandre Silveira, mas ainda tem prazo para as convenções, né? Enfim, que só ocorre em julho, agosto, né? Então acho que ainda tem muita água para passar debaixo desse rio. E no caso do Senado tem o Marcelo Álvaro, né? Que vai vir como candidato do Bolsonaro, que com certeza vai ter um candidato forte, né? Um candidato forte. Pois é, por isso que eles vão ter que chegar num consenso, eu acredito, que vão ter que abrir mão em algum ponto PSD e PT, né? Porque senão o outro campo está muito bem organizado, né? E o próprio, quando eu fiz essa última pergunta, Lula-Zema, porque interessa pro Zema, logicamente, num primeiro turno, ficar ali meio... escorregando, né? Ficar em cima do muro, meu candidato é o do Novo, mas se você vota em Bolsonaro, quer votar em mim, joia. Se você vota em Lula, quer votar em mim, joia. Também, entendeu? Ele vai ficar, porque o do Novo não é um candidato competitivo. Então ele não vai fazer ataque direto a nenhum dos dois, claro, vai fazer críticas provavelmente ao PT, mas não vai fazer nenhum estardalhaço, porque ele sabe que há essa possibilidade desse voto cruzado aí. Hoje, né, o eleitor, né, e o nosso ouvinte sabe disso, o eleitor, pouquíssima gente vota com convicção ideológica de partido. Não, vou votar nos deputados do PT, no governador do PT, no presidente do PT, ou do PSDB, ou do União Brasil, ou do PL, não. Ele vota na pessoa, né? Isso às vezes dá uns votos meio malucos, né? Dá um voto, o cara vota num candidato conservador para deputado, num liberal para senador e num anarquista para presidente, vamos dizer assim. Não há esse comprometimento ideológico, o eleitor não tem essa leitura, né? Ele vota na personalidade, na pessoa que mais o ele agrada, tem, né? mais o agrada, mais tem identidade, que ele acredita que tem identidade com ele. Não há essa convicção ideológica ou partidária. E ao longo das próximas semanas aqui na Band News, como eu falei anunciando a entrevista do Cristiano Silveira, a gente aprofundando essa cobertura, ouvindo outros presidentes de partidos. Ele foi só o primeiro, a gente vai ouvir outros, além, é claro, dos pré-candidatos, as reportagens também, que a gente vai sempre trazendo aqui ao longo da nossa programação, a Band News colocando o pezinho no acelerador nessa cobertura que promete até o fim do ano.